Bom dia, galerinha do Prisma, tudo bem? Como estão vocês aí de quarentena? Tudo em paz, né? Todo mundo ficando em casa, mantendo os estudos, né? Isso é que é importante, seguir as orientações de autoridades aí, pra gente passar por esse período o mais rápido possível, né? Ainda não temos ainda confirmada nenhuma morte em Minas Gerais, nem em Montes Claros, isso é uma boa notícia. Isso é graças a esse período de quarentena que nós estamos evitando o contato um com o outro e o contágio aí do vírus Covid-19. Eu mandei para vocês aí no grupo a imagem, né, do esquema que nós vamos trabalhar sobre o estudo de relevo, dando sequência a nossos estudos aí. Toda semana eu vou enviar para vocês uma imagenzinha e vamos falar também aqui através da videoaula, comentando os principais aspectos para que você possa ficar mais tranquilo aí e continuar estudando em casa até que a gente volte a se encontrar nas aulas tradicionais aí. Não podemos desanimar, né? Manter o otimismo, não ficar em pânico e continuar estudando. Agora é hora da gente realmente ser um grande estudante, né? Ficar dentro de casa, dedicando ao máximo aos estudos aí, sem dormir muito, né? E aproveitar também para ficar com os parentes, com os familiares e descansar um pouco, porque estudar em casa também a gente tem a oportunidade de estudar no nosso conforto aí e acabar a gente aí tendo a oportunidade de descansar um pouquinho mais. Tranquilo? Verifica no grupo lá depois que eu mandei para vocês uma imagenzinha com os principais aspectos dessa aula. Na próxima videoaula que eu gravar para vocês, eu vou enviar também e nós vamos falar sobre climas, climatologia em geral e sobre climas do Brasil. Tranquilo? Então vamos começar. Atenção aí. Dentro dos conteúdos de geografia que cabe a mim na divisão do Prisma, nós vamos trabalhar geografia física. Na primeira aula minha eu passei para vocês todos os roteiros, né, de quais conteúdos nós vamos seguir. Já falamos aí sobre cartografia, sobre todos os aspectos, foi muito assunto, né? Fuso horário, escala, projeção, sensoramento remoto, coordenadas, ponto antípoda, movimento de translação, movimento de rotação, rosa dos ventos. Falamos aí de muita coisa, vimos muitos slides, né? Falamos de anamorfose. Então foi muito bom esse período aí que a gente teve nesse início de ano aí, falando sobre cartografia. Deu tudo certo, né? Graças a Deus, porque é uma matéria que é mais difícil a gente explicar através de videoaula, né? Tem muita conta, muito cálculo. Daqui para frente a gente vai conseguir superar isso aí com tranquilidade, beleza? A segunda parte desse estudo de geografia física é o estudo chamado de geologia e geomorfologia. Geologia trata da estrutura da Terra. Como é formado o nosso planeta? O nosso planeta é como se fosse, vão lembrar aí sempre, né, de um ovo de galinha. Pensa no ovo de galinha cozido aí, que a gente come às vezes. Ele tem uma casca, que nós vamos chamar de crosta, tem a clara, que nós vamos chamar de manto, é a maior parte da terra, é a maior parte do ovo. E temos lá a gema do ovo, né, que nós vamos chamar de núcleo. Essas camadas do ovo, assim como da terra, elas têm diferença de densidade, diferença de temperatura e diferença também de componentes minerais, a estrutura delas é diferente. Então falamos que essas camadas elas são heterogêneas, e uma camada para outra como tem densidade diferente, falamos que elas são descontínuas, não tem a mesma continuidade a camada. Tranquilo? Primeira dica. Segunda dica, sempre que adentrarmos na Terra, a temperatura ela aumenta de fora para dentro. Essa temperatura é chamada de grau geotérmico. E por que a temperatura aumenta? Quando os planetas se formaram, nós tivemos ali bolas incandescentes que deu origem aos planetas. E houve então um resfriamento desses planetas ao longo de bilhões de anos. Segundo estudos, o universo teria surgido há 15 bilhões de anos, na grande explosão Big Bang. E o nosso planeta Terra, ele teria 4,6 bilhões de anos. Então, ao longo de tudo isso aí, esses planetas foram resfriando e resfriou primeiro aonde? A camada externa, que é a crosta.
onde nós vivemos, onde nós pisamos, onde estão os recursos minerais, onde estão a água, onde está o petróleo, onde está o pré-sal, onde está o poço artesiano, a cisterna. Tudo isso fica aí localizado na crosta. Lembrando que o homem ele nunca adentrou além da crosta, né? A crosta estima-se que ela tenha 70 quilômetros de espessura. Para você ter uma ideia, o pré-sal, que é o ponto mais profundo que o homem já perfurou aí e extraiu recursos na crosta, ele está a cerca de 8.000 metros de profundidade. Então não existe aquela história daquele filme Viagem ao Centro da Terra. Aquilo é uma ficção, o homem nunca fez essa viagem. Como é que ele descobriu tudo isso então, Anderson? Que existem essas diferenças, essas temperaturas, densidade, esses materiais. Tem 3 ciências que deram origem a esse conhecimento. São várias, né? As 3 principais são o estudo dos vulcões, a vulcanologia. Nós temos também o estudo dos abalos sísmicos, né? Terremotos, maremotos, as tsunamis. Isso se dá através de um estudo chamado sismologia. E temos também o estudo feito pela geofísica, que é a composição material dessas rochas, a origem, o tempo dessas rochas, a variação de densidade nas camadas. Tudo isso se dá através da geofísica, um estudo muito aprofundado aí. Tranquilo? Concluindo esse estudo das camadas, lembrando que a crosta ela está resfriada, né, em estado sólido, é onde nós pisamos, ela está dividida em várias camadas, que são chamadas placas tectônicas, onde os continentes estão sobre elas, e essas placas se movimentam, por isso acontecem esses abalos sísmicos. A crosta é formada predominantemente de materiais como silício, alumínio, silício e magnésio. Esses materiais estão dispersos na crosta. Temos a crosta externa e a crosta interna, que apresenta densidade e temperatura variável. A maneira que aprofundamos aumenta. Olha a dica. A maneira que aprofundamos nas camadas da Terra aumentam a temperatura, a densidade e a pressão dessas camadas terrestres. Tranquilo? O manto, que é a maior camada da Terra, ele é formado por um material pastoso, derretido. Esse material é chamado de magma. Nós temos contato com ele aqui na superfície quando o vulcão entra em erupção, chamado de lava vulcânica, lava, L-A-V-A. Essa lava vulcânica, ela deu origem a vários estudos, né, da composição da estrutura interna da Terra, da temperatura. Sabemos que essa lava é rica em material mineralógico, tem vários componentes ali. Geralmente, onde acontecem esses derrames de lavas, o solo se torna fértil ao longo do tempo. Temos um exemplo disso no Brasil, fica a dica. No Brasil não existem vulcões ativos, mas já tivemos vulcões no passado. A região do Centro-Sul, que pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, essa área aí possui um solo chamado solo de terra roxa. Tranquilo? E por fim, nós temos aí a camada interna da Terra, que é o núcleo terrestre. O núcleo é formado predominantemente de 2 materiais, níquel e ferro. Então é chamado de NIF. Temperaturas altíssimas que chegam ali a superar 4.500, 5.000 graus Celsius. E esse núcleo ele subdivide-se em 2 camadas, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele encontra-se no estado líquido, derretido. Já o núcleo interno, devido à grande densidade, apesar das altas temperaturas, você vai gravar, ele se encontra no estado sólido. Tranquilo? Então, estão aí o estudo das camadas. Associado a esse estudo das camadas, nós vamos lembrar que o Brasil tem uma estrutura geológica antiga. Predominam no Brasil 2 estruturas geológicas. Quais são elas? Escudos cristalinos, equivalem a 36% do território brasileiro. E temos as bacias sedimentares, que equivalem a 64% do território brasileiro. Alguns livros didáticos subdividem em 58% de bacias sedimentares e 6% de terrenos vulcânicos. Também está correto. Tranquilo? E essa estrutura ela é rica em recursos minerais. Temos muito ferro, alumínio, manganês, ouro, níquel, estanho. Exportamos isso para o mundo todo, para a China, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos.
Esses materiais são chamados de commodities. Commodities. Lembra desse nome. Commodities cai muito no vestibular. É matéria-prima, ela pode ser mineral, igual eu citei, também pode ser agrícola. Soja, café, são elementos aí que são exportados aí para o mercado internacional. É um nome internacional, inclusive, o nome commodity. Continuando, nós vamos lembrar também que a estrutura da Terra, nas bacias sedimentares, elas são formadas por sedimentos que depositaram sobre matéria orgânica. Então, no Brasil, as bacias sedimentares, elas deram origem a um processo chamado fossilização, e nós temos nessas bacias recursos fósseis, que são petróleo. Nós temos a bacia do Recôncavo Baiano, a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, pré-sal. Nós temos áreas que produzem carvão mineral, que é um outro recurso fóssil. Lembrando que o Brasil é pobre em carvão mineral, tem baixas reservas e de má qualidade. Ficam lá na região sul, na região de Criciúma, no Rio Grande do Sul, na região de Bagé, essas áreas aí. Essas áreas do Paraná e Rio Grande do Sul são as áreas que têm maior produção aí de carvão mineral. A maior produtora é Criciúma, na região do Paraná. Essa região aí tem grande destaque chamado Vale do Itajaí, uma região econômica rica naquela área lá. Temos também gás natural, que é um recurso fóssil, geralmente explorado junto com petróleo. Existem duas áreas de exploração de petróleo que podem ser no oceano, chamado offshore, é a maior produção do Brasil no mundo. E lembrar que o Brasil também produz petróleo dentro da Amazônia, numa bacia chamada Bacia do Urucu. E quando o petróleo é explorado junto com gás dentro do continente, essa exploração é chamada exploração onshore. Exploramos no mar e exploramos também no continente petróleo no Brasil. E a dica final sobre a estrutura geológica do Brasil. Vários países do mundo que ficam nas bordas das placas tectônicas, quando essas placas se chocam, elas levantam o terreno, formando os dobramentos modernos. No Brasil, nós não temos isso. Por que não temos? Porque o Brasil se localiza no centro da placa. Essa placa, quando se desloca e bate nas outras, nós estando no centro, temos uma estrutura mais estável, privilegiada, né? Deus é brasileiro, tá vendo? Vamos superar todos esses problemas aí. E aí, por conta disso, nós não temos terremotos de grande magnitude. Temos terremotos fracos, mas de grandes magnitudes não. Não temos vulcões ativos atualmente. E não temos, você vai gravar, anota aí no seu caderno, nós não temos no Brasil montanhas recentes de desdobramentos modernos. Não existem no Brasil. Dá um exemplo antes no mundo dessas montanhas. Nós temos a Cordilheira dos Andes, na região do Chile. Temos as Montanhas Rochosas, na região dos Estados Unidos, no oeste, na região da Califórnia. Nós temos os Alpes, na Suíça. A grande montanha de Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, entre China, Índia e Nepal, onde fica o ponto mais alto do mundo, o Pico do Everest. E nós temos também a cadeia do Atlas, que fica no norte da África. Tranquilo? Vamos agora seguir para o estudo final, aí, que é o estudo de relevo. O que é relevo? Quando nós falamos de relevo, nós está aí no seu grupo, aí, no nosso grupo do WhatsApp, a imagenzinha. Eu fiz para vocês anotações aí. O nosso estudo de relevo é o estudo da geomorfologia. Vamos pegar a palavrinha e destrinchar. Geo é terra, morfo quer dizer forma, e logia quer dizer estudo. Então é o estudo das formas da Terra. É o estudo das formas da Terra. Tranquilo? O relevo ele é formado pela ação combinada de dois agentes. Temos que gravar esses nomes. Quais são esses agentes? Os agentes internos, que são chamados de endógenos. Esses agentes são os criadores do relevo. São eles que criam o relevo, criam as formas do relevo. São três. Quais são esses três agentes internos? Vamos gravar? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. São os três agentes internos do relevo. Beleza? Anotou aí? Vamos agora falar dos agentes externos, também chamados de exógenos. Esses agentes não criam relevo. Eles vêm de fora. O que cria é o que vem de dentro. Os que vêm de fora, então, vão interferir no relevo, podendo destruir, modelar, esculpir esse relevo.
Então, qualquer um desses nomes que você vê refere-se aos agentes externos, também chamados de esculpidores, modeladores ou destruidores do relevo. São vários. Os principais são a erosão, que é o desgaste das formas do relevo. Ela vai subdividir em várias formas. Dependendo do agente principal da erosão, ela pode se classificar em, então, vamos lá, vamos anotar. Erosão pluvial com P de pato. É a erosão que vem das chuvas, o impacto das chuvas. Erosão fluvial, que é a erosão com F de faca, só muda o P e o F, tá vendo? Cuidado, para não confundir na prova. Erosão fluvial é aquela provocada pelos rios. Erosão eólica é a provocada pelos ventos. Temos a erosão que vamos chamar de vossorocamento. Essa é bem interessante. Pode ser vossoroca com V ou pode ser bossoroca com B de bola. Por isso que muitos na roça costumam chamar de barroca. É quando a água infiltra e forma uma grande cratera no solo. Muito perigoso, pode levar casas, pontes, né? Pode causar enormes acidentes aí, com vítimas fatais, inclusive, que é essa forma de erosão aí. E temos uma erosão que acontece muito na época das chuvas, perigosíssima também, que é quando chove muito, a enchente sai levando tudo. Essa enchente leva carro, casas, né, pessoas, sai levando terreno, solo, sedimentos. Essa enchente é chamada de erosão laminar ou superficial. Fica a dica então de alguns tipos de erosão para você revisar. Além da erosão, nós temos um assunto que é um agente externo, que às vezes gera dificuldade no aluno. Vou procurar explicar para você de maneira simples, para que você na hora da prova não confunda e tenha facilidade de resolver as questões. É o intemperismo. Intemperismo refere-se à ação do tempo, ao longo de muitos anos, centenas, milhares e milhões de anos. O intemperismo ele age de maneira concomitante, ou seja, simultânea, em todas as partes do mundo. Dentre os agentes do intemperismo, nós temos a chuva, a umidade, o calor, a pressão, matéria orgânica que é modificada pelas bactérias e fungos, as raízes das plantas. Tudo isso em conjunto forma um intemperismo. Didaticamente, para facilitar a compreensão na hora da prova, alguns desses agentes eles são predominantes em algumas regiões e outras não. Então, se a gente pega, por exemplo, a Amazônia, uma região muito úmida, que chove muito, lá predomina o agente da umidade, o agente da chuva. Esse intemperismo, então, transformado predominantemente pela chuva e pela umidade, ele é chamado de temperismo químico. Intemperismo químico, que tem um nomezinho no vestibular, que você vai gravar, que é chamado de lixiviação. Bacana? Lixiviação, intemperismo químico, provocado predominantemente por umidade e chuvas. Já se você vive em uma região como a nossa, quente e seca, o sertão do Nordeste, o norte de Minas, predominam aqui a ação do calor, da pressão, a dilatação das rochas, a contração, chamado de crioclastia, chamado de variação, né, de temperatura das rochas. No frio elas contraem, no calor elas dilatam. Isso acaba fazendo com que isso rache e o solo fique desagregado, rachado, ressecado. Se você observa uma imagem dessa, uma região desse tipo, nela predomina o intemperismo físico, que é provocado predominantemente por calor e pressão, e esse intemperismo físico vai chamar como laterização. Óbvio que, repito, voltando ao início, também chove no norte de Minas, também tem laterização na Amazônia, acontece em todas as formas de intemperismo ao mesmo tempo, umas regiões mais e outras menos, beleza? E onde tem muitas bactérias e fungos, né? Onde tem muita matéria orgânica, onde tem muitas florestas, muitas árvores. Às vezes você planta uma árvore na calçada, no quintal, e você observa que a raiz dela vai arrebentar o passeio ali, pode derrubar um muro. Essa ação aí das plantas, dos micro-organismos, é chamada de intemperismo biológico. Então são os três tipos: intemperismo químico, físico e biológico, que a gente viu aí que é um agente externo do relevo. Tranquilo? Então falamos de agentes externos, erosão e intemperismo. E agora faltam os seres vivos. Nós somos o agente externo mais interferente na estrutura do planeta. E curiosidade, né, que somos os seres que por último surgiram na evolução da história da Terra. E somos nós que estamos aí achando que somos donos de tudo
e acabamos destruindo o planeta aí com as nossas ações. Então, sempre quando você vê na prova, vai falar bem assim: o principal agente externo, transformador, exógeno do relevo é a ação antrópica. O que isso quer dizer? Isso significa que o homem é o principal agente, é a principal ação do homem que transforma o relevo. E a ação antrópica é devastadora mesmo. Por quê? Porque esses elementos que eu citei, chuva, ventos, eles acontecem esporadicamente e eles atuam de forma lenta. Já o homem não. Nós agimos de maneira muito rápida. Nós usamos a tecnologia das máquinas, tratores, escavadeiras, para construir edifícios, arruamentos, túneis, dinamitamos as montanhas para extrair minério. Então a ação do agente antrópico é a principal ação devastadora, é o principal agente modelador do relevo. Fica a dica aí. Tranquilo? Dando sequência aí no nosso slide, eu coloquei para vocês aí as características do relevo do Brasil. Não foi? Coloquei para vocês aí as características do relevo do Brasil. Quais são as dicas? O Brasil, como nós falamos, tem uma estrutura antiga, certamente o seu relevo também ele é antigo. Então nós temos um relevo antigo, que sofreu desgaste, nós falamos que ele é um relevo erodido. Nós temos, dentre as várias formas do relevo, nós temos 28 unidades, são 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Lembrar disso na hora da prova. Quem fez essa classificação por último, a atual, chama o professor Jurandir Ross. Esse mapinha vai estar no material seu, no material aí do seu estudo, no FTD, no livro texto, você acesse lá para você ver a classificação das 28 unidades. Cada uma tem um nome, não precisa gravar todos os nomes, mas é bom você ler aquilo ali com frequência, uma vez por mês, para você ter uma noção ali. Onde fica o Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste? Aí eu vou pegar o nome e vou raciocinar. Planaltos e Serras do Atlântico, no litoral, leste e sudeste do Brasil. É a região próxima de nós aqui. A região da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, o Pão de Açúcar, né? Que é a Serra da Mantiqueira. E Montes Claros, antes. Qual é a unidade de relevo de Montes Claros? Se eu quiser fazer provas aqui no meio do ano, né? Ou tentar a prova da UFO, que foi adiada agora, mas vai acontecer, mas anterior ao Enem. Lembrar que Montes Claros fica numa área de depressão. Chama Depressão Sertaneja e do São Francisco. Se você observar agora, que está de férias aí ao redor de Montes Claros, quem mora em apartamento, aí vai ver que a cidade é toda contornada por morros. Morros antigos, arredondados, chamados de mares de morros. São terrenos desgastados, pré-cambrianos, têm bilhões de anos. E esses terrenos, portanto, são terrenos aí que deixam a nossa região mais rebaixada. E nós estamos numa área chamada Depressão Sertaneja de São Francisco. Apesar desse nome, fica uma dica importante para a prova para não cair em pegadinha. O Rio São Francisco não passa em Montes Claros. Então nós fazemos parte da bacia do chamado Rio Verde Grande. Rio Verde Grande. Não estamos na bacia específica do São Francisco, apesar do relevo chamado Depressão Sertaneja ou São Franciscana. Tranquilo? Além disso, eu coloquei para vocês também aí que é importante a gente estudar os abalos sísmicos. Volta e meia isso cai no vestibular. Abalo sísmico, também chamado de sismos, é toda forma de liberação de energia, é quando as placas se chocam ou se separam ou tangenciam e elas imprimem uma energia uma sobre a outra e essa energia ela vai ser dissipada. Quando essa energia se propaga pela crosta, vai causar vibrações que nós chamamos aí de sismos. Se essa vibração se dá no continente, nós chamamos de terremoto. Agora vamos supor que isso acontece debaixo do oceano. É possível? É possível. Já estudamos isso. Vamos falar sobre isso também em videoaulas. É quando as placas tectônicas se rompem debaixo do oceano. Entre a América do Sul e a África, meio essas placas se separam, chamada dorsal atlântica. E a saída do magma vai causar deslocamento de terra, grandes movimentações no assoalho oceânico e vai dissipar grande volume de água, causando os maremotos, também conhecidas como grandes ondas ou tsunamis. Tranquilo? Então fica a dica aí. O que é importante relembrar também desses abalos sísmicos? A origem deles nunca vai ser um agente externo. Fica a dica para a prova. Porque o abalo sísmico é uma força que vem de dentro. Como é que chama essa força que vem de dentro? Tectonismo.
Então, um agente endógeno. E onde essa força se dá, lembra que eu expliquei no início da aula que a crosta tem 70 km de espessura, essa força se dá em profundidades. Quanto mais profundo for a origem desse abalo sísmico, será menos sentido na superfície. O efeito vai ser menos desastroso. Quanto mais raso for a origem desse abalo sísmico, mais ele vai causar catástrofe. A escala que mede os abalos sísmicos varia de 0 a 9, chamada escala Richter. Vocês lembram? Já teve terremoto em Montes há uns anos atrás aí, assustou todo mundo, né? Foram terremotos de cerca de 4 pontos a escala Richter. Apavorou muita gente. Mas tem países aí que tem terremotos de 7,8. Já teve países que teve terremoto maior que 9, como já aconteceu no Chile, né? O Japão frequentemente tem terremotos muito desastrosos. Então é importante lembrar que a escala Richter varia de 0 a 9, mas pode ocorrer abalo sísmico maior que 9. Richter, quando criou sua escala, não imaginou que pudesse ter terremotos tão fortes. Tem até uma dica para você assistir aí na Netflix. É um filme que não é inédito, mas é uma ficção interessante, que fala dessa matéria, que chama Terremoto Falha de San Andreas. Está na Netflix aí para você aproveitar e interagir com a nossa aula. E para finalizar, que já está dando um tempo grande aí para a aula não ficar pesada para você assistir e carregar, eu coloquei para você aí que existe uma escala chamada escala Mercalli. O que é essa escala? Volta e meia aparece no vestibular e pega muita gente de surpresa. Cada abalo sísmico, ele tem destruição, ele causa vítimas, ele causa impactos diferentes em diferentes regiões do mundo. Por que isso? Porque depende da preparação, da tecnologia, das estruturas físicas que cada região possui. Então, por exemplo, se nós pegarmos um terremoto de 7 graus da escala Richter, 8 graus da escala Richter, no Brasil ele vai ser muito destruidor. Esse mesmo terremoto no Japão, numa cidade como Kobe, Osaka, vai matar menos gente, possivelmente. Vai derrubar menos prédios. Por quê? Porque lá tem uma preparação para isso. A engenharia já é modificada, porque é uma área que tem muitos esses fenômenos. Então a escala Mercalli, ela mede o quê? O grau de destruição do abalo sísmico. Pode ser fraco, moderado, catastrófico, muito catastrófico. Então lembrar que nem sempre o mesmo abalo sísmico terá efeitos iguais em diferentes regiões do mundo.